Oi amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, a pedido de muitas pessoas, depois de 2 anos e 10 meses, né, que é a idade do meu bebê, eu venho trazer o relato de parto, né? Eu tive parto normal, né, pelo SUS, e vou contar aqui como foi a minha experiência, um pouquinho da minha história, né, com o parto. E é isso, gente. Já deixa aí seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber notificações quando sair vídeo novo no canal você vir assistir, tá certo? Então vamos lá para mais um vídeo. Bom, gente, vou começar aqui falando, né, o que foi, como foi minha experiência, né, desde o comecinho, tá certo? Espero que vocês me acompanhem até o final. Tudo começou, né, na sexta-feira. Na sexta-feira não. Tudo começou na terça-feira. Foi uma terça-feira. Eu fui pro último pré-natal, né? Quer dizer, o penúltimo pré-natal pela médica, né? E aí ela não pôde me atender. Aí ela disse assim, Carliane, vamos remarcar o seu pré-natal para a próxima semana, para a próxima terça, porque eu tô muito ocupada hoje, né? Não vou poder atender os pré-natal. E aí eu disse pra ela, eu não vou aguentar até lá, eu vou ter essa semana, porque nas minhas contas era pra me ter no comecinho de setembro, pela data dela era dia 2 de outubro. Então, ela disse, não, você aguenta sim, porque aqui nas contas não tá batendo pra você ter agora, você só vai ter em outubro, você já tem ainda 2 pré-natais pra frente. Eu disse pra ela, não tenho, então tá. Aí eu peguei e disse pra ela, vai ver que no final da semana eu vou estar com meu bebê aqui no posto. Ela pegou e disse assim, você tá enganada. Peguei e fui pra casa com a minha mãe. Quando foi na quinta-feira, eu passei o dia sentindo uma cólicazinha fraquinha mesmo, só um incômodozinho. Na sexta-feira de manhã eu amanheci com a mesma cólicazinha, só que uma dor assim, não é uma dor, mas tipo um cansaço na lombar. Aí eu disse pra minha mãe, né, e tudo. E aí ela pediu pra mim ficar de repouso, né? Fiquei de repouso. Quando foi à tarde, as colegas dela vieram tomar um café da tarde com ela, né? E aí trouxeram bastante fraldas, principalmente a RN, que eu não tinha comprado, né? E aí ela ligou pra mim, Carliane, vem aqui que as meninas querem te ver. Aí eu vim, a casa da minha mãe é em cima e embaixo, e as meninas estavam tudo na parte de cima. Subi as escadas, aí vim, a gente conversou. Aí quando elas falou até assim, Carlene, tu vai ter daqui pra mais tarde, viu? Não, que conversa. Meu bebê é só pra outubro. Ela não. A barriga tá muito baixa. Aí eu peguei e fiquei normal, né? Aí eu desci as escadas, a gente merendou e eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, isso foi na sexta-feira. Quando eu cheguei em casa, eu fui deixar as fraldas no quarto e voltei para botar o celular em cima do rack na sala. Aí eu senti o líquido descendo, né? Aí, como ninguém tinha conversado comigo, né, mamãe de primeira viagem, eu disse assim, vó, eu mijei nas calças e nem senti. Aí a minha avó pegou, correu, né? Que? Carliane, tua bolsa estourou. Aí eu, como vó, que eu não tô nem sentindo dor? Eu pensava, na minha cabeça, né? Eu pensava que quando a bolsa estourasse, a gente automaticamente já começava a sentir dor pra ter o neném, né? Na minha cabeça era assim. Mas não, a bolsa estourou. Aí eu liguei pra mãe, elas ainda estavam aqui, até disseram, eu não disse que tu ia ter o neném. Aí sim, né? Isso eram umas 4h30. Quando foi umas 5h, 5h30, minha mãe me levou pro hospital, né? Foi minha mãe, o pai do neném, o irmão dele, né? Que levou a gente no carro dele. E aí a gente foi pra maternidade, né? Daqui da minha cidade. Quando eu cheguei, eu tava com 2 centímetros de dilatação. Não quiseram me dar um absorvente pós-parto pra eu poder ficar, né? Porque eu tava saindo muito líquido, não tinha como. Não quiseram me dar o absorvente. Peguei e pedi pro pai dele comprar. Ele foi, trouxe. De vez em quando eu ia no banheiro trocar. Gente, era muita água que saía. Muita mesmo. Aí, gente, eu fiquei lá, minha mãe entrou comigo, né? Mentiu, dizendo que eu era de menor, né? E entrou comigo. Que era no tempo de pandemia, né? 2021. E aí, ela entrou comigo, só que logo depois ela teve que sair, né? Eu fiquei andando pra lá e pra cá.
Já era mais ou menos umas 10h30, 11 horas da noite. E aí minha mãe foi pra fora, né? Porque a mulher viu lá minha identidade, mandou ela sair e eu fiquei sozinha. De tanto eu andar pra lá e pra cá, né? Sem sentir nenhum tipo de dor, né? Um incômodo a mais. Eu peguei e fui me deitar, né? Aí dormi. Quando foi de madrugada, eu acho que não dava pra ver horário, né? Porque eu tava sem celular, que não podia. Mas eu acho que era mais ou menos umas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, mais ou menos. Eu acho que era umas 4 horas. Eu comecei a sentir contrações. E aí eu fui no banheiro e começou a sair um pouco de sangue, né? E aí eu avisei, né, pro médico. E aí eles fizeram o exame de toque, tava com 5 centímetros de dilatação. Aí, não, fique deitadinha lá, né, que depois vai evoluindo, a gente vai verificando se tá evoluindo. Aí chegou a um ponto que eu não tava mais aguentando, de tanta dor, botando força mesmo. E aí eu disse pra ele, gente, eu não tô mais aguentando, eu acho que eu já vou ter. Aí ele fez o exame de toque de novo, tava com 7 centímetros. Aí chamaram minha mãe, me colocaram na cadeira de rodas e desceram comigo pra sala de parto. Porque lá nesse hospital, quando chega, fica numa sala, né, que é a enfermaria. A gente fica lá até evoluir o parto para poder descer realmente para a sala de parto normal, né? E aí eu fui, mas a minha mãe, fiquei lá, a gente desceu, era 5 horas da manhã. E aí eu sentindo contrações, elas fazendo massagem aqui na minha lombar, que doía só mais na lombar. E fazendo massagem, minha mãe também fazendo massagem. Deu 7 horas da manhã, né? Fizeram um exame de toque, eu tava com 9 centímetros de dilatação. E aí eu fiquei lá na cama, né? Colocando força, colocando força. Aí começou o trabalho de parto, né? Real. Elas pediam pra fazer força, eu fazia, ele coroava e voltava. Fazia força, ele coroava e voltava. Daí eu não tava mais aguentando de dor. Elas me deram um banho de água fria, né? Pra ver se passava mais. Não resolveu. Me deram um banho de água morna, né? Que é o chuveiro elétrico. Também não resolveu. Aí, não, Carlene, vamos fazer aqui um escalda-pé, né? Banha-pé, parece. Uma coisa assim. Pegaram aquelas vasilhas de pé, né? Colocaram água morna e umas ervas, né? E aí eu fiquei lá sentada com os pés de molho. Quando dava uma contração, gente, eu corria pra cima da cama e começava a fazer força, né? Jurava eu que ia já sair, né? Aí chegou o horário, isso era o quê? 7h30 para 8 horas. E aí nada resolvia. E eu com 9 centímetros de dilatação. Só que eu queria ter o parto normal. Por quê? Porque eu tinha medo da cesariana, sabe? Tinha muito medo, até hoje eu tenho muito medo de cirurgia. E aí eu disse pra ele que eu queria ir até o final. Aí colocaram lá, eu em cima da maca, né, com a pegada daqueles 2 apoios, né, eu botei as pernas em cima. Gente, eu ficava de 4, eu ficava de 3, ficava de coca, ficava deitada, ficava de tudo que era posição e o menino não saía. Aí fui pra bola, fui pro cavalinho, fui pra aquelas gradezinhas, né, pra ficar agachando, nada resolvia. E aí, a gente descobriu que ele tava com a mãozinha na boca, né, porque meu líquido já tinha saído todo, não tinha mais líquido, e eu acho que ele estava com fome, né, por ele estar com fome, ele tava com a mãozinha na boca, não tinha como passar, né, a cabecinha com a mãozinha, e a gente colocando força, né? Eu colocando força, né? E elas me ajudando, né? Controlando a respiração e tudo. E não evoluía o parto. Aí chegou o almoço, né? Minha mãe almoçou. Eu não consegui comer nada, né? E aí eu já tava muito cansada, porque eu cheguei lá, era 4h30, mais ou menos, 4h30, 5 horas da tarde da sexta-feira. E já era sábado meio-dia, né? E eu tava muito cansada. A minha mãe, pode aplicar uma injeção de força nela pra ver se ajuda a evoluir mais o parto? Aí a mulher trouxe, né? A médica trouxe, aplicou. Eu sentia cada vez mais contrações, mas nada adiantava. Foi que o médico viu, né, o sofrimento e disse assim, conversou comigo, perguntou se eu queria fazer a cesárea, né? Tinha que ir pra cesárea, porque senão ou morria eu ou morria o meu filho, né?
E aí eu peguei e disse, não, então eu vou pra cesárea. Fui, né, me preparei, vesti a bata, né, coloquei as luvas nos pés, e coloquei a touca na cabeça, né, e me levaram de cadeira de rodas pra ala de parto cesárea, né. E aí me colocaram lá na cadeira de rodas, né, esperando pra chegar a minha vez, porque tinha uma pessoa que fazia uma cesárea na minha frente. E a minha mãe foi pra casa, porque não podia entrar, foi pra casa buscar a bolsa e as coisas do neném, que eu não tinha arrumado nada. E aí eu fiquei lá sentada na cadeira e tome contração, tome contração. E eu, gente, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. Não tô aguentando de dor. Aí eu peguei, veio na minha cabeça de dizer pro médico, né? Porque eles nem ligaram. Eu lá sentindo dor e eles nem ligaram. Aí eu gritei, né? Gente, eu tomei injeção de força lá na sala de parto normal e eu tô sentindo muita dor e eu já tava com 9 centímetros de dilatação, vou ter meu filho aqui nessa cadeira. Aí foi que o maqueiro veio, chamou a médica e me levou pra sala, né? Pediu pra passar na frente da moça e eu fui. Gente, quando chegou lá, ele disse assim, eu vou fazer um exame de toque pra ver como é que tá. E aí eu comecei a sentir muita dor, muita dor. Ai, eu vou ter agora. E aí ele pediu pra fazer e já tava coroando. Ele disse que tinha um pouco de coágulos de sangue, né, ao redor da cabecinha dele. E botou um negócio lá na minha barriga que eu nem vi, que eu já tava sentindo tanta dor. E ele disse, seu filho tá com a mãozinha na boca. Não tem como sair, eu vou lhe ajudar um pouquinho, tá certo? Aí eu, meu Deus, tá sentindo muita dor, né? Tava com muito medo, pedi pra chamar minha mãe, não deixaram. E aí, gente, eles fizeram uma coisa que doeu muito, né? Mas foi o jeito, eu acho. Eles fizeram assim, ó, pra abrir, né, o caminho. E aí o Anthony saiu com tudo, rasgando tudo. Não sei dizer pra vocês, mas eu tava com as minhas unhas muito grandes e eu fiz tanta força segurando na mão do médico que eu acabei arranhando ele um pouco, sabe? E aí eu fiquei com tanta vergonha que eu pedi desculpa a ele, né? Depois que eu tive o Anthony que acalmou, pedi desculpa a ele, né? Mas ele disse assim, pode botar força. E eu segurando na mão dele, botando força mesmo, né? Que a minha mãe não tava lá. E aí acabou rasgando um pouquinho ele. Aí, gente, eu peguei muito ponto mesmo. E eu me lembro que eu até falei assim, porque o Anthony nasceu muito branquinho e loirinho, né? E ele era tão loiro e tão branco que eu pensava que ele era albino. Eu disse assim, meu filho é albino? Eles até começaram a rir, né? Gente, pontearam, né? Pegou anestesia, claro. Gente, perdão aí por esse barulho de som. Daí, gente, quando foram pontear, pegou tanto ponto que anestesiaram, né? Mas eu ainda senti costurando, né? Mas eu já tava anestesiada de tanta dor. E aí eu deixei, né? Sentindo dor mesmo, né? Porque não podia aplicar mais anestesia. E aí, agitaram lá ele, né? E tudo. E eu fiquei lá numa maca esperando o maqueiro vir pra descer com o Anthony, né? Depois que arrumaram ele, pesaram ele e tudo, ele demorou um pouquinho. Depois trouxeram ele, eu fiquei ele no becinho e eu na maca deitada pra poder descer. Aí, gente, foram 22 horas de trabalho de parto, né? Mas eu tive normal na sala de cesárea. Não me arrependo de ter tido normal, porque a minha recuperação foi muito rápida, né? Eu tava realmente com muito medo. Eu acho que Deus me deu força, né? E colocou os médicos lá, né? Pra que desse certo eu ter o parto normal, porque eu sempre tive muito medo de cesárea, muito medo mesmo. E como eu sou uma pessoa muito ativa, acho que Deus teve misericórdia de mim e não fez eu ter cesárea, né? E aí, gente, eu me lembro que quando eu desci, a minha mãe chegou e ela começou a chorar quando me viu, né? Perguntou, teve normal? Aí começou a agradecer a Deus, chorando. E, gente, foi maravilhoso, né? Eu sofri muito, né? Claro que... Mas tirando isso, ter o meu filho com saúde, né? Nos meus braços e ter tido um parto do jeito que eu quis, né? Normal, sem ser cesárea. Eu tenho que agradecer a Deus todo instante, né? Agradeci muito a Deus, só dizia, Deus, muito obrigada, Deus, por ter colocado meu filho aqui, por eu ter conseguido, muito obrigada, Deus. Eu só falava isso e chorava muito.
E é isso, gente. Eu tenho outro vídeo para soltar para vocês também, contando, né? Depois que eu tive o Anthony, né? Até umas coisinhas que aconteceram, né? Que ele precisou ficar internado. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? E é isso, gente. Como vocês viram, né? Foi 22 horas de trabalho de parto. E é isso. Acho que é só isso que eu tenho para falar, né? Resumidamente, né? Porque se fosse contar detalhe por detalhe, ia dar um vídeo muito grande. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Foram 22 horas de trabalho de parto. Mas graças a Deus eu consegui ter normal do jeito que eu queria, né? Por muito medo de ter cesárea, fazer cirurgia, né? E eu só tenho aqui a agradecer a Deus, né? Pelo meu filho estar comigo hoje e com saúde. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.